Olá amigos, eu sou o Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. Ontem à noite eu estava numa lanchonete com minha esposa e meu filho. Paramos para fazer um lanche, uma lanchonete no bairro vizinho. Já tínhamos ido lá algumas vezes, né? Poucas vezes, né? E eu já tinha reparado que ao lado, bem coladinho mesmo com a lanchonete, tem uma pequena igreja, que eu não reparei qual é o nome, uma igreja evangélica dessas que tem um nome assim variado, entendeu? E Assembleia de alguma coisa, Assembleia de Deus de alguma coisa, ou Renovação, não sei de que, não sei o que lá, essas igrejas modernas de hoje, né? E no meio já finalizando o meu lanche, né, eu percebi, quando a gente chegou lá, eu percebi que a igreja estava tendo culto, né? E a gente pediu lanche, e lanchou, e comeu, e já antes da gente terminar, o culto terminou antes. E as pessoas começaram a sair, né? Saíram, não saíram todas de uma vez. E até tinha poucas pessoas nesse culto. Né? E aí eu percebi que, aí eu vi mulheres saindo, saiu um grupo de mulheres, saiu um grupo de jovens. E esse terceiro grupo de pessoas que saiu foi que me chamou a atenção. Eles passaram bem junto assim da minha mesa, né, por fora da lanchonete, e eu reparei que eram duas crianças, dois meninos. Eu acho que tinha mais ou menos uns 10 anos, 11 anos, não mais do que isso. Todo vestidinho, paramentado, né, com aquela roupa de crente, né, aquela roupa social que eles gostam de usar. E o outro, junto dele, parecia ser um irmão dele, que ele estava pegado na mão do mais velho. Ele tinha por volta de uns 6 anos, 7 anos no máximo. Eram duas crianças, dois meninos. Mas o que me chamou a atenção, e eles estavam sós, eu acho que eles moravam ali perto mesmo do bairro, né? Ou os pais tinham ido embora antes, alguma coisa assim. Eu achei isso estranho também. Mas o que me chamou a atenção foi o tamanho das bíblias que eles carregavam. Eram bíblias enormes, mais ou menos assim, não sei se dá para vocês repararem, não eram essas bíblias compactas, pequenas, eram bíblias grandes, aquelas bíblias pretas grandes embaixo do braço de cada um. Cada um carregava uma bíblia grande, indo para casa. E eu olhei aquilo, achei aquilo esquisito, achei estranho, né? E logo me veio na mente, né? Eu fiquei pensando assim, será que essas crianças leem essas bíblias, né? Me veio aquela ideia de que a Bíblia é o livro, muita gente pensa que é o livro mais lido no mundo, mas não, ele pode ser o mais vendido no mundo, mas o mais lido não. Então eu fiquei pensando, será que aquelas crianças leem aquelas Bíblias? Porque aquelas Bíblias que eles carregavam eram Bíblias, eu acredito que numa linguagem mais antiga, uma linguagem mais erudita da nossa língua portuguesa, né? E que às vezes eu já peguei algumas para ler e aquilo dá um tédio, dá um cansaço, porque você passa por 2, 3 palavras e são palavras que você tem que estar com o dicionário de lado, entendeu? Aquela língua muito erudita mesmo, vamos dizer assim, né? Português que se usava antigamente, que não se usa mais hoje em dia, né? O português coloquial. Então é muito complicado, é muito complexo você ler uma Bíblia dessas, com essa linguagem. E aquelas Bíblias que os meninos carregavam, eu acredito que sejam desse tipo, né? A capa preta, em couro, entende? Geralmente são essas Bíblias mais antigas, não são Bíblias na linguagem de hoje, que são bem mais acessíveis de você compreender. E os próprios textos, alguns livros, são livros poéticos, né? São livros de proféticos, entende? Apocalípticos, coisas muito difíceis até para a gente adulto entender, né? E eu fiquei imaginando aquelas crianças, por mais que eles lessem aquilo ali, eles jamais iriam entender, né, o que estava contido naqueles textos. Então eu pensei assim, então por que essas crianças carregam esses livros embaixo do braço, né, quando vão para a igreja, né? Se eu tenho certeza que eles não leem aquilo ali, e mesmo se lessem não iriam entender. Talvez eles até abram na hora em que o pastor está proferindo ali a palavra, né? Que eles têm esse costume de mandar as pessoas que estão na igreja abrirem, abra seus livros, a Bíblia no capítulo tal, versículo tal, para acompanhar aqui a leitura. Isso é comum na igreja, né? Então, talvez essas crianças fizessem isso, né?
acompanhassem, eu acredito que nem conseguiriam acompanhar direito a leitura. Então eu fiquei pensando assim, por que que elas carregam aqueles livros embaixo dos braços, se elas não leem, não compreendem os livros? Aí eu pensei, será que essas crianças pegaram esses livros em casa, né, por livre e espontânea vontade? É claro que não, a gente sabe que não. Aquilo ali parte dos pais. Logo me veio à mente de que aquela atitude de carregar aqueles livros pelas ruas, né, do caminho de casa para a igreja ou da igreja para casa, aquilo é uma atitude que parte dos pais daquelas crianças, como de muitas outras que eu acredito que vocês já devem ter visto por aí, né? Então aquilo ali eu vejo mais como aquilo ali é um orgulho, né? Aquilo ali é como se fosse o massageio no ego dos pais, para mostrar às pessoas que os filhos são crentes, né, os filhos são tementes a esse Deus aí que todo mundo tem que temer, que eles também são. Né? Então eu vejo mais aquilo ali como a gente chama aqui no Nordeste, como a mostração. Né? Aquilo eles fazem para mostrar para os outros, né, que os filhos são pessoas especiais, são pessoas diferentes, entende? E somente isso, nada de querer passar uma imagem de que os filhos leem aqueles livros ali, né? Eles até acham que as pessoas pensam que os filhos conhecem aquilo ali, aquela palavra, são conhecedores porque andam com os livros, mas não. Eu acredito que aquilo ali é apenas uma questão de orgulho dos pais, uma questão de amostração, entende? Para mostrar às pessoas, né, que os filhos são pessoas especiais, são filhos de Deus, entende? E é isso que a maioria dos crentes carregam as Bíblias para isso mesmo. Até os adultos, muitos adultos também devem carregar essas Bíblias embaixo dos braços para isso, somente para mostrar para as pessoas da rua que estão passando, né, que eles são pessoas especiais, né, apesar de serem pessoas de poucas posses financeiras, né, vamos dizer assim, mas são pessoas que têm conexão direta com o Criador, entende? Toda essa coisa, né? Já que eu não tenho aquilo que a sociedade quer ter, né? Que é o dinheiro, que é o poder, né? Que é uma boa roupa, um bom carro e tudo mais, eu tenho a palavra aqui, eu sou filho de Deus, eu lido diretamente com Ele, então eles se julgam assim pessoas especiais, entende? Então o que eu vi nessas imagens, nessa imagem que eu vi dessas crianças, foi justamente isso, o reflexo do orgulho dos pais, nada mais, né? Somente o reflexo do orgulho, o massageio do ego dos pais é que estava ali, né, na imagem daquelas duas crianças, né? Não sei se vocês pensam aí da mesma forma, eu queria ouvir os comentários de vocês, né, se vocês já viram cena, acredito que vocês já tenham visto uma cena como essa também, né? E eu queria ver aí de vocês os comentários. Foi um vídeo curto, né, somente para registrar esse momento, né, que aconteceu em minha vida, né, e que eu sempre gosto de dividir, de compartilhar com vocês, né, e também gosto também de ouvir aí os comentários, de ver os comentários de vocês, né. No mais, gente, um forte abraço aí para todos, né, e até o próximo vídeo, até a próxima curiosidade, até a próxima reflexão.